Lição 4: O Ministério Avivado de Jesus. Querido professor, querida professora, na lição deste domingo, veremos que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai. Sem Jesus, a humanidade estaria perdida. O Salvador iniciou o seu ministério terreno na Galileia e realizou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Jesus ensinou, pregou, curou os enfermos, libertou os oprimidos pelo inimigo e logo a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus foi bem-sucedido em seu ministério e tudo o que ele realizou foi pela virtude do Espírito Santo de Deus. Veja, meus queridos irmãos, o ministério de Jesus causou um impacto sobre o seu povo, os judeus. Nosso Senhor teve um ministério avivado e vitorioso, porque a sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está aqui no nosso canal Teologia Simplificada, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema deste trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E olhe isso, queridos irmãos, já estamos na lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. E eu convido você agora para estudarmos a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. Texto áureo diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo de número 14. Verdade prática: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Na leitura bíblica em classe, meus queridos irmãos, nós temos o texto de Lucas, capítulo 4, versículos 14 até o versículo de número 22. Muito bem, meus irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo objetivo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E o terceiro objetivo, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, estudaremos os 3 pontos da nossa lição, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus Cristo. No segundo ponto, nós vamos estudar Jesus e a oração em seu ministério. Diz assim o sinopse do segundo ponto: a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. No terceiro ponto, nós vamos estudar uma vida na unção do Espírito Santo. Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? Primeiro pedido: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim.
Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque você fazendo isso, você estará contribuindo para a nossa continuidade aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você perca algumas das lições. A você que nos tem acompanhado semanalmente, o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos sim agora ao primeiro ponto da nossa lição: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E o primeiro tópico, o Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. A, no nascimento; B, no batismo; e C, na tentação. Então, meus queridos irmãos, vamos estudar por parte o Espírito Santo na vida de Jesus. Primeiro, no nascimento de Jesus. A primeira coisa que precisa ser enfatizada quando falamos sobre o nascimento de Jesus é que ele aconteceu de forma miraculosa. Sobre isso, o texto bíblico diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Em outra parte, o texto bíblico também mostra que a jovem virgem Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe anunciou que ela haveria de ter um filho. Ela ficou espantada, afinal, ela era uma virgem. Mas o anjo lhe falou: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 34 e o versículo 35. Veja isso, queridos irmãos, a Bíblia não esconde o fato de que José teve dificuldade de assimilar aquela situação, mas um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e lhe explicou que ele não devia hesitar em tomar Maria como sua esposa, pois sua gravidez era procedente do Espírito Santo e o filho que haveria de sair de seu ventre seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Veja Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 20 e o versículo de número 21. Meus queridos irmãos, vamos ver agora a ação do Espírito Santo no batismo de Jesus Cristo. Veja que o batismo de Jesus aconteceu no Rio Jordão e marcou a tomada de seu ministério público. Quem batizou Jesus foi o profeta João Batista. Isto se deu em completa harmonia com o fato de que João era a pessoa anunciada nas Escrituras que teria a missão de preparar o caminho do Messias. Veja que o batismo de Jesus está registrado nos evangelhos sinópticos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Quando Jesus se aproximou de João Batista para ser batizado por ele, num primeiro momento, João Batista tentou fugir dessa tarefa. Ele argumentou que era indigno de batizar Jesus. Por isso, ele disse: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Mateus capítulo 3 e versículo 14. Mas Jesus explicou a João que, naquele momento, era apropriado
que ele lhe batizasse, pois convinha cumprir toda a Escritura. Mateus capítulo 3, versículo de número 15. Veja isso, queridos irmãos. Após Jesus ser batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram. Então, o Espírito de Deus se manifestou numa forma corpórea sob o simbolismo de uma pomba e foi visto descendo e pousando sobre Jesus Cristo. Confira Evangelho de Mateus capítulo 3 e o versículo de número 16. Em conexão a este grande milagre, imediatamente soou uma voz dos céus, dando testemunho daquele que havia sido batizado. A voz dizia: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo de número 17. Vamos estudar agora, queridos irmãos, a atuação do Espírito Santo na tentação de Jesus. Perceba, após o batismo em águas, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali experimentou o jejum 40 dias e 40 noites. E nos diz a palavra do Senhor que depois teve fome. Ele suportou e venceu as 3 investidas do diabo contra a sua pessoa, começando pela área do instinto mais forte do ser humano, o da fome. Ordene que essas pedras transformem em pães. Depois, no questionamento sobre a sua identidade, se tu és o Filho de Deus. E em seguida, na área do poder humano, em busca de glória terrena, tudo isso te darei. Agora, queridos irmãos, veja, Jesus foi vencedor em todas essas investidas satânicas e usando a poderosa arma da palavra de Deus, a cada ataque respondeu dizendo: "Está escrito." Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 11. Se ele não tivesse a presença do Espírito Santo na condição humana, jamais teria vencido a terrível opressão e tentação maligna. Muito bem, vamos para o segundo tópico: o Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. Querido professor, querida professora, é importante afirmar que o ministério de Jesus teve início debaixo da unção do Espírito Santo. Era uma condição indispensável para cumprir a sua missão na terra, quando haveria de enfrentar todos os tipos de oposição que se podia imaginar, principalmente por parte dos líderes religiosos daquela época, por invejas. Muitas vezes Jesus foi perseguido e ameaçado de morte. Todavia, queridos irmãos, como ele estava debaixo da unção de Deus pelo Espírito Santo, pôde ele iniciar a sua obra, desenvolver e concluir a sua obra na amarga cruz. Depois do batismo e da tentação, ele declarou: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Nessa declaração profética, Jesus resumiu a sua missão terrena em 6 objetivos pelas quais ele foi ungido pelo Espírito Santo. Não dá tempo a gente comentar cada detalhe aqui, porque o vídeo ficaria muito grande. Mas primeiro objetivo, ungido para evangelizar os pobres. Segundo objetivo, ungido para curar os quebrantados de coração.
Terceiro objetivo, ungido para apregoar liberdade aos cativos. Quarto objetivo, queridos irmãos, ele foi ungido para dar vistas aos cegos. Sexto objetivo, ele foi ungido para anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos agora o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre Jesus e a oração em seu ministério. E o primeiro tópico, o valor da oração. Veja isso, queridos irmãos, após proferir vários ensinos preciosos no Sermão da Montanha, Jesus incluiu o ensino sobre como orar e disse para que eles não deveriam orar como os hipócritas, que oravam em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus deu orientação sobre como se deve orar segundo a sua vontade, de forma até didática, quando se trata de oração individual. Veja isso, queridos irmãos, ele orientou até mesmo sobre a discrição na oração, não é verdade? O Senhor Deus não se impressiona com exibições de santidade nas orações, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E ainda, queridos irmãos, exortou para não se imitar os hipócritas que usavam de repetições sem sentido, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Em seguida, queridos irmãos, ensinou a oração padrão, o Pai Nosso, que é referência para todas as outras. Veja Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo de número 13. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, uma vida de oração. Veja isso. Além de ensinar a orar, Jesus foi um exemplo na oração. Mesmo sendo Deus na condição humana, ele buscou ao Pai em diversas ocasiões. Quer ver? Primeiro, ele orou no batismo. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Mateus não registra o que Jesus orou, mas o céu se abriu com a sua oração. Isso é um exemplo para nós. Se queremos ver o céu aberto, com as bênçãos de Deus sobre nós, então devemos orar sempre. Segundo, queridos irmãos, ele orou para escolher os seus discípulos. Você sabia disso? Jesus deu um exemplo maravilhoso como devem ser escolhidos obreiros para a sua obra. Ele tinha um número maior de seguidores, mas resolveu escolher apenas 12 para caminharem ao seu lado no maior curso de evangelização que houve neste mundo. Para selecioná-los, contudo, não apenas olhou para eles e viu a aparência de cada um ou o seu grau de instrução, ou mesmo o caráter de cada um. Não. Veja, queridos irmãos, que interessante, ele passou uma noite de vigília orando a Deus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e
André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Esse foi o traidor. Você pode ver essa referência no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 até o 16. Que saibamos orar a Deus, o Senhor, quando tivermos que escolher alguém para realizar a sua obra em nosso ministério. Ainda eu quero lhes falar, queridos irmãos, que Jesus orou 3 vezes no Getsemane antes de ser preso e levado ao Calvário. Jesus foi ao Getsemane com os seus discípulos. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o 3º ponto da nossa lição, uma vida na unção do Espírito Santo. E o primeiro tópico, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. Olhe, meus irmãos, que ponto interessante nós vamos estar estudando agora. O que é unção? A unção de Deus é a capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. A unção de Deus nos santifica, purificando-nos do pecado. A unção é sinal de dedicação a Deus. Queridos irmãos, o obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito Santo de Deus, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Queridos irmãos, a relação entre santificação e o Espírito Santo na vida dos obreiros é algo claro nas Sagradas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo na vida da liderança do povo de Deus é fator fundamental para o sucesso no fazer e no ser do obreiro da casa do Senhor. Veja, queridos irmãos, a unção do Espírito Santo é destinada à vida cristã, mas especificamente ao serviço cristão em qualquer forma. Ela é sua, basta você pedir. É a provisão graciosa de Deus para você. Preste atenção, a unção afeta a sua vida e, consequentemente, tem um grande efeito sobre o seu ministério. Segundo tópico, queridos irmãos, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Você já viu aqui o conceito de unção. Agora, qual é o propósito da unção? Primeiro propósito da unção: capacitar o cristão com um poder tal que ele ande por toda parte fazendo o bem, manifestando o poder sobrenatural de Deus. Segundo propósito da unção: capacitar o cristão para um testemunho poderoso de Jesus Cristo. Devemos receber esta unção, porque ela é necessária aos servos de Deus, como está escrito em Atos capítulo 1 e o versículo de número 8. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da face da terra. Oh, glória a Deus! Terceiro propósito, queridos irmãos, capacitar o cristão para serem mais ousados e corajosos. Anotem esses propósitos aí. O quarto propósito, capacitar o cristão
para o uso das armas espirituais, que são poderosas contra Satanás, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Ainda nos diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e o versículo de número 11. Quais são as condições para receber esta unção? Você pode me perguntar. Anote aí que eu vou lhe responder. Primeira condição, ser um crente em Jesus Cristo. Segunda condição, buscar e obedecer a Deus. Terceira condição, desejar essa unção. Quarta condição, pedir a Deus em oração por esta unção. Querido professor, querida professora, nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente, queridos irmãos? Então, vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de assinar o nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube com o pastor Evandro Oliveira. Comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.